Vamos lá, ao vivo. O Instagram está chamando os meus seguidores. Cris, você sempre é a primeira a entrar. Impressionante, né? Impressionante. Olá, gente. Sara já entrou. Amanda. FF Azazel, tudo bem? Jean. Como é que vocês estão? Boa noite. Silene. Juju. Olá, gente. Como é que vocês estão? Deixa eu ajeitar a luz aqui. Eu comprei um negócio pra filmar agora direito, né? Porque agora eu tô começando a fazer um negócio profissional. Só que o negócio fica refletindo no meu óculos. Não tá muito certo, não. Vati, olá, Amanda. Como é que vocês estão? Vera. Vamos lá, um assunto bem interessante. Infelizmente, muita gente não dá importância a esse assunto com relação à saúde mental, né? Existem vários tipos de saúde, gente. Existe a saúde mental, existe a saúde física, existe a saúde espiritual. E aí hoje nós vamos falar da saúde mental, que é muito importante para qualquer pessoa em termos de vivência, mas para quem está querendo fazer tratamento, então é importantíssimo. Então eu vou fixar aqui o nosso tema, não é? Vamos lá. Papo sobre psicologia e infertilidade. Pronto, vamos fixar o nosso tema. E eu já vou chamar aqui a doutora Sara. Cadê ela? Aqui, vamos embelezar a nossa live agora com essas mulheres que sempre nos dão um prazer de falar comigo. Não é, Sara? Como você está? Oi, Doutora gente. Sara, psicóloga. Tô nervosa, Olha, esqueci de botar o fone. Bota o fone aí então, sem problema. Gente, eu sei que muita gente sabe, tá? De um segredo que eu tenho com a Sara. Mas no final da live, eu quero saber quem vai responder o que eu tenho em comum com a doutora Sara. Que No será? final da live. Não coloquem aí no comentário, hein? Não coloquem, porque essa pergunta só vai ser Não respondida desvendem. no final da live. O que eu tenho em comum com a Oi, Sara, Vera. nossa psicóloga, lá da clínica para ser, não é? Isso Que aí. caminha comigo há muitos anos. Tem também a doutora Vivian, que também caminha com a gente lá na Paracê. E aí, Sara, é um tema que eu já estava querendo falar há muito tempo, não é verdade? A gente já estava falando com você, né, de fazer uma live, assim, aí você junto. Uhum. E aí, claro, né, agora com esse final de quarentena, graças a Deus, onde muita gente agora está um pouco mais, né, esperançoso com relação aos dias melhores que virão. Graças a Deus aqui no Rio de Janeiro as coisas estão melhorando. Creio que em algumas partes do Brasil ainda não. E aí, né, qual foi uma das profissões mais acessadas nessa quarentena? Foi qual? Foi qual, gente? Muita Foi procura, realmente. a A psicologia. Verdade. Exatamente. Eu tenho certeza Verdade. que vocês da psicologia salvaram muitas vidas nessa quarentena. Porque a primeira coisa que adoeceu foi a mente. Não é verdade? Então eu tenho certeza de que, como eu estava falando agora no início da live, né? Muita gente que não dava importância a cuidar da saúde mental, agora está vendo como que é importante a gente cuidar dessa saúde. Porque não adianta nada a gente ter um corpo perfeito, né? Igual as pessoas querem, fazem plásticas para tudo qualquer lugar, Com certeza. se cuidam e tudo mais, se a mente não adianta. A mente controla o corpo. Não é verdade? E aí, a gente vai começar a falar esse papo, então começa a fazer uma introdução de quem você é aí. E falar um pouco dessa importância, né? Porque existe um preconceito muito grande, né? Sobre, só maluco que precisa de psicólogo. Isso tá com nada, né? Isso já foi, né, Sara? Fala pra gente aí. Ainda existe, né, Rodolfo, assim, esse preconceito em
determinadas... na verdade, nem diz respeito à classe, não, porque toda classe social tem preconceito. Até quem tem muito dinheiro, até quem tem menos recurso, né? Psicólogo ainda é coisa de maluco, né? E as pessoas acham que conseguem lidar com seus problemas sozinhos, né? E muitas vezes, antes de chegar no psicólogo, elas chegam no psiquiatra. Porque querem um remédio, né? Porque elas precisam de uma intervenção imediata. E a intervenção imediata, ela vem com a medicação. Né? Se eu tô quase enlouquecendo, quem que eu vou procurar? Um psiquiatra, para tratar de coisas que eu preciso sustentar naquele momento. Mas se eu já tivesse procurado um psicólogo antes, talvez eu não chegasse nesse estado de exaustão. Entende? Porque a gente tem vários estágios, né, de estresse, que é o que a gente vivencia, que é o maior gatilho dos transtornos psicológicos. Né? Então, assim, eu tenho um estágio de resistência, onde eu tô estressado, mas eu tô dando conta, e isso aconteceu muito nessa quarentena, né? Eu começo muito animado, né? E aí, de repente, eu começo a querer fazer um monte de coisa, começo a querer me ocupar de um monte de coisa, começo a querer me produzir muito. Isso eu conversei com muitas pacientes, né? Esse excesso de produtividade que foi cobrado, né? E aí, só que eu tenho que produzir, eu tenho que dar conta da casa, eu tenho que dar conta do marido, eu tenho que dar conta de criança, eu tenho que dar conta de comida, né? Mas eu tô ali, eu acho que eu dou conta. Aí depois eu começo a entrar num estado de quase exaustão, que eu já começo a ter alguns problemas de insônia, alterações do sono, né? Algumas alterações do apetite, né? Alguns problemas físicos em termos de pele, que aparece muito, né? Os transtornos de pele, as doenças de pele, elas são muito somatizadas, né? São doenças muito somatizadas, né? E aí, se eu não entro ali com uma intervenção, eu entro no quadro de exaustão. E exaustão, a gente entra no estado depressivo, né? Num estado de... É como se fosse assim, o fundo do poço, sabe? Assim, eu não consigo nem pensar em recursos, né? Então isso aconteceu muito nesses dias, né? De que a gente estava aí, né? Porque ninguém imaginou que a gente fosse ficar 3 meses, né? Já fizeram 3 meses. Nem me fala. Né? Se a gente soubesse que ficaríamos 3 meses, talvez a gente teria repensado um pouco as nossas atitudes lá no início, né? Com certeza. Com certeza. Eu, por exemplo, não teria comido demais, né? Porque a gente come demais, vamos fazer coisa gostosa, vamos lá, vamos entreter a família, né? E aí as academias não voltaram e a gente ficou como, né? Todos nós. Não teria feito essa escolha, por exemplo. Gente, você que está entrando agora, se você tiver alguma pergunta para fazer, clica aí nesse pontinho de interrogação. E se você quiser chamar alguém para essa live, clica nessa setinha aí, tipo um aviãozinho. E aí marca lá as pessoas para entrar nessa live, porque vai ser bem legal. A gente só está começando aqui, né, falando desse novo momento que nós estamos passando, onde a psicologia se fez extremamente necessária. Você falou uma coisa que é fato, Sara. O problema é que as pessoas, como elas não dão atenção à saúde mental, elas deixam as coisas explodirem. E aí, quando explode, já era. Já tem dependência de medicamento, uma terapia em si não vai resolver a princípio. Sozinha depois, não. Né, a longo prazo, né? E por que isso, hein, Sara? Por que as pessoas estão assim hoje, hein? Você acha que é uma questão cultural daqui do Brasil, é mundial? Porque nós somos o país mais ansioso do mundo, né? Você deve saber disso, né? Então, é uma pesquisa que o brasileiro, nós já sabíamos isso, mas agora nós temos um Guinness Book. Nós somos o país mais ansioso do mundo. E por que? Você acha que tem a ver com a nossa cultura, com a maneira que a gente vive? O que você acha? Essa questão do Brasil, ela tem uma explicação que ela é coerente, né? Então, assim, nós vivemos num país que é perigoso, né? Então, assim, a gente está em risco o tempo todo. E a ansiedade, ela tem a ver com isso. Ela tem a ver com o nosso mecanismo de luta e fuga, né? Quando eu me deparo com uma situação onde eu me sinto ameaçada, o meu corpo ou ele reage, né? Ou eu fujo. E tem a parte da fase de paralisação também. Então, como a gente vive uma economia muito instável, né? Como a gente vive uma violência muito exacerbada, né? Assim, nós não somos um país patriota.
Então, o tempo todo a gente tem informações, né, que detonam o nosso país, né, informações ruins a respeito do nosso país, né? Isso faz com que, talvez, né, não é certeza, mas eu já pensei nisso e eu acho que tem um fundo de verdade aí, sabe? Isso faz com que nós sejamos mais ansiosos, mais reativos, entendeu? Às situações de perigos que a gente enfrenta. Não colocando a culpa na imprensa, claro que não, né, gente? Talvez tenha jornalistas aqui, né? Mas, infelizmente, parece que há uma parte, né, dos meios de comunicação que querem destacar mais as coisas ruins. Não que não tem que falar, né? Do que as coisas boas, né? E a gente sabe, eu fiz umas pesquisas aí no início da quarentena, né? Até que eu até parei de assistir algumas notícias, de que a gente sendo influenciado, tipo, 5 minutos por notícias ruins, isso deprecia o nosso sistema imunológico de uma maneira que a gente fica suscetível até a pegar doenças. Então, cada vez mais, né, as pessoas estão entendendo, principalmente a ciência, né, está entendendo de que muitas doenças poderiam ser evitadas se as pessoas tivessem uma saúde mais sã, se tivessem uma preocupação, uma mente mais sã, entendessem isso, né? Você sabe, eu sou pastor, fiz teologia, me empolguei, fiz pós-graduação em psicologia, né? Sabe que a gente ama isso, ama bater esse papo. Você estava aí antes da gente dessa live ali, já ansiosa, né, com essa live. Nervosa, né, já estava aqui me protegendo para lutar ou para fugir. Você estava sendo vítima desse sentimento de que é simplesmente sofrer por antecipação e imaginar notícias que, na verdade, coisas, fatos que não são, né? É aquela coisa de você ficar toda hora na sua mente pensando no que vai acontecer, ou no que está acontecendo. E aí, como nós estamos acostumados a receber N informações, né? Aí o Augusto Cury, que eu gosto muito dele, né? Que fala daquela síndrome do pensamento acelerado. Aquele excesso de informação que deixa a gente maluco. E aí, quando a gente fica sem informação, tipo, a pessoa não atendeu o celular tá desligado, ele não leu o WhatsApp, o que está acontecendo? Você já imagina que seu filho, seu pai, seu parente foi sequestrado, morreu, daqui a pouco vão te ligar? É impressionante como que essa vida, né, Sara, ela tem nos proporcionado um grau de ansiedade muito alto, né? A gente tem sempre a pensar no pior, né? A nossa mente, né? Gente, por que notícia ruim vende? Né? Porque quanto mais eu vejo aquilo, mais eu acho que eu estou me protegendo. Né? Então, se eu tenho um dispositivo lá no meu celular, gente que deve ter gente de outros, já vi que tem gente até de outro que mora em outro país, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, né, a gente tem uns aplicativos que diz assim, onde tem tiroteio? E tem gente que não sai de casa sem ver aquilo. Por quê? Não, eu nem vejo Porque isso. quanto mais informações eu tenho, mais eu acho que eu estou me protegendo. Então, a notícia ruim, ela vende, ela fica aquela coisa maçante, porque, olha, se isso acontecer comigo, eu vou ter como me defender. Entende? Exatamente. E aí agora, né, já 15 minutos de live, a gente tá vendo que passa rápido o tempo? Passa muito rápido. Focar, né, na infertilidade. Né? Uhum. Eu sempre, nas minhas receitas, eu sempre passo lá um passiflorine, um valeriane, que é um produto natural. Floral, Citocalme. Citocalme, pode usar na gravidez, não tem problema nenhum. E as pacientes me perguntam, doutor Rodolfo, por que você passa esse remédio? Aí eu falo assim, porque 100% das minhas pacientes são ansiosas. Aí todas elas concordam. Porque a mulher que quer engravidar, não é? E a ansiedade parece que andam juntos. É impressionante. Outra que a pior coisa para se falar para uma mulher que está tentando engravidar é assim, isso não é nada não. Você tá doida da cabeça. Relaxa que você vai engravidar. Vai viajar, tira umas férias. Vai Ai, quem dera, né, gente? Falar pro batentante, relaxa que você vai engravidar, é tipo xingar a mãe dela. Então, não fale isso para quem está tentando engravidar. A melhor coisa que tem é não fale nisso. Não fale em relaxar. Porque não tem como relaxar quando você está tentando engravidar, não é verdade? E por que essa frase abala tantas tentantes, Sara? A frase de que vai relaxar, porque elas sabem o que elas estão vivendo. Porque você vai engravidar. Elas já tentaram isso. Você acha que elas já tentaram? Qual caminho que elas já percorreram para chegar num tratamento?
Elas já tentaram de tudo, então não adianta você virar e falar para ela assim: ah, faz uma viagem. Eu já fiz, sabe? Ah, vai relaxar, vai curtir seu marido. Eu já fiz tudo isso. Entende? Então eu sempre falo para os pacientes que assim, arruma um cachorro, alguém falou assim, compra um É, cachorro, alguma coisa para você se distrair, né? Realmente, assim, não é justo, sabe? Eu acho injusta essa frase e eu acolho elas, eu falo, você tem toda a razão, né? Porque, como eu já falei, a ansiedade, ela é um mecanismo de defesa. E eu tô me defendendo do quê? Eu tô me defendendo de não realizar um dos meus maiores sonhos. O fato de eu uhum, não conseguir, a ideia de eu não conseguir realizar aquilo que para mim é de mais importante, ao qual eu vivi pensando nisso, eu nasci para isso. Né? As pacientes falam, eu nasci para ser mãe. Não tem sentido para mim se eu não realizar esse sonho. Nada mais faz sentido. Entende? Então, é, essa defesa, né, ela vem na ansiedade. Ela vem nessa proteção. Entende? Então, por isso que não é justo você falar, não fique ansiosa. é. Vamos entender o que é ansiedade. Acho que a primeira coisa que eu trabalho com os pacientes é a psicoeducação, né? Vamos entender essa ansiedade. O que essa ansiedade te ajuda, né? Ela te ajuda a procurar um tratamento, né? Porque se eu não sou ansiosa com aquilo que me ameaça, com aquilo que é importante para mim, eu fico na passividade. Entende? Eu fico esperando as coisas acontecerem. Eu não estou ameaçada. Eu fico ali, né? Mas quando eu estou ansiosa e eu estou nervosa com isso e eu estou com medo, né? Elas experimentam muitos sentimentos, né? É medo, é angústia, é preocupação, né? É a falta de controle, né? É as incertezas, né? É um sentimento de incapacidade, um sentimento de não pertencer, entende? Então, todas as emoções, Rodolfo, elas têm um sentido. Todas as emoções, elas precisam ser validadas, sabe? Não existem Uhum, sentimentos, emoções boas ou ruins. Existem emoções confortáveis ou desconfortáveis, né? A uhum, tristeza, ela tem um sentido. A raiva, ela tem um sentido, né? A angústia, uhum, ela tem um sentido, né? E eu preciso validar, né? E dar razão para isso. Então, a ansiedade, né, da qual a gente sente, né, e está atrelada ao medo, né, o medo de não realizar, o medo de não ser mãe, né, ela caminha junto porque ela tem que caminhar junto. Se chega uma paciente, eu sempre falo assim, gente, chega uma paciente e fala, ah, tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu tô muito bem, não, tô ansiosa. Eu fico preocupada. Eu falo, tá acontecendo alguma coisa errada aí. Né? O que ela está suprimindo aí? O que ela não está querendo entrar em contato? Né? E quando ela se deparar, porque a gente sabe que é um tratamento, né, que ele é mais eficaz em muitas áreas, né, assim, em muitos sentidos, mas ele é um tratamento baseado, né, em porcentagem, em estatística. Em medicina nada é 100%, né? Quem dera, né, Rodolfo? uhum. Tratamento igual bebê no colo, seria maravilhoso, mas não é. E É, a gente isso tem que ser falado também, sabe? Elas é. precisam falar sobre isso, né? E se não der certo? Pode acontecer. E aí? O que você Uhum. vai fazer? Como você vai lidar com isso? Como você lida com a frustração, né? O que você faz? Que outros momentos da sua vida você passou por isso, né? E você já experimentou disso, né? Dessa frustração profunda, dessa tristeza profunda. Quais são os recursos que você teve ali? Entende? Que vão te ajudar agora. Mas se eu não falo, eu nem descubro. Eu nem sei o recurso que eu tenho, porque eu não quero entrar em contato. Entende? Entendi. É muito frustrante você lidar com sucessivas falhas de tratamento, ou então mesmo você quando descobre que não consegue engravidar. Porque é exatamente esse é o Uhum, sentimento, né? uhum, uhum, Para 20% para 80% da população é uma coisa simples. Você vai uhum, lá, para a pílula e engravida. Mas para os outros uhum, 20% não é tão fácil assim. uhum, Então, os outros 80% da população julgam essas pessoas. uhum, E aí, ao invés de ajudar, é o que eu falo. E isso eu falo muito na websérie, né, Deus e Infertilidade, eu falo muito sobre isso, que às vezes os nossos maiores
Ih, Jesus, travou a minha língua de novo, né? Aquelas pessoas que não nos incentivam, A não é? falar. Não, Uhum. as pessoas que não nos incentivam a engravidar são da própria família, às Ah, vezes. sim. Uhum. É uma Uhum. palavra ruim de uma sogra, uma palavra ruim de uma irmã, de um irmão, de Uhum. um amigo querido, por justamente não entender o que que essa pessoa está se passando. Uhum. E aí isso também eu acho que faz muito da questão da saúde mental das pessoas que estão ao redor, porque empatia é um sentimento Uhum. que não é todo mundo que tem. Empatia pela dor Uhum. do próximo, empatia pelo problema do próximo, empatia em poder ajudar as pessoas. Uhum. Porque empatia é Uhum. aquele sentimento que você entra naquela pessoa e você, não, essa pessoa deve estar nervosa por algum motivo. Eu não vou julgar ela Uhum. por causa disso. Ela deve ter Uhum. se estressado no trabalho, deve ter acontecido algum problema. E as pessoas Uhum. estão toda hora vivendo isso. E a Rodolfo, a gente pode tentante, ela não está ver. sempre sorrindo. Uhum. Assim, E as pessoas não trazendo, entendem. Por que você não está sorrindo? Por que você está triste? uhum. Uma Trazendo para coisa nossa. incompreensível. É porque assim, é muito mais fácil você dar solução para o problema do outro. Entende? Então, Uhum. assim, quando a paciente está lá tentando, ela já passou por diversas situações, né? Ela já experimentou todos os sentimentos que ela poderia ter experimentado ali, né? E aí a gente começa a se questionar, né? Se os meus valores e aquilo que eu desejo realmente estão sendo validados, né? Por aqueles que estão à minha volta. Por isso que muitas vezes elas se calam, entende? É, Elas não falam porque elas entendem que o outro nunca vai saber o que eu estou passando, né? Assim, vários pacientes eles escolhem não contar que estão fazendo o tratamento, né? Porque a pressão deles interna já é tão grande, para que eu vou pegar mais pressão externa, sabe? exatamente. Né? Para que eu vou Isso, botar mais carga sobre mim? E às vezes é assim, uma pessoa que é importante, uma mãe, né? Eu não quero fazer minha mãe sofrer caso isso aconteça, né? Mas aquela mãe pode fazer, pegar você e te dar um acalento. Entende? Ela pode segurar a sua mão. Ela pode caminhar com você sem precisar falar nada. Né? Então, assim, exatamente isso. você está falando de uma coisa que eu converso muito, que é sobre grupo de apoio. A gente precisa de grupo Sim, de apoio, né? Mas a gente precisa de saber com quem a gente pode contar, exatamente entende? isso. Porque Infelizmente, quando a gente ninguém conta o vive nosso sonho para sozinho. alguém, né, às vezes não é a melhor coisa. É, Tem que saber para quem compartilhar o nosso tem que sonho. saber para quem compartilhar o nosso sonho, né? E entender que nós não somos completos, ninguém é autossuficiente. Então, se eu não tenho essa informação, eu vou buscar no outro, entende? O outro Uhum, pode me ajudar, né? Mas esse outro ele tem que ser escolhido, sim. Né? Isso exatamente isso. a gente aprende, né? Quantas pessoas falam, na primeira eu contei para todo mundo, na segunda eu já não vou contar. É, exatamente. É isso aí. As dores, elas nos transformam e às vezes para ruim. Eu Uhum, lembro de quando eu passei a minha experiência, que você sabe, lá com a perda da minha filha, uhum, Deus mudou muito meu coração. Mas eu lembro muito uhum. bem uma das coisas que Deus falou comigo. Cuidado, porque as dores, elas exaltam o melhor de nós, mas em alguns momentos, o pior de nós também. Uhum, Então uhum, pode ser uma pessoa que está tentando engravidar e ela começa muito feliz, porque ela tem certeza que vai engravidar, mas no momento que começa a passar as frustrações, e elas são várias frustrações, e ela começa a uhum, olhar e volta que tá todo mundo engravidando. E por que que essa pessoa, né? De repente ela fala assim: nossa, todo mundo à minha volta está engravidando. Eu falei: na verdade, é o subconsciente dela ali fazendo com que ela tente pegar um pouco de esperança para ver uhum, que pessoas conseguirem engravidar e que a sua uhum, hora vai chegar também e de que você precisa continuar acreditando. uhum. Na verdade, assim, a gente começa a ver todo mundo engravidando à nossa volta e parece que isso é uma frase muito comum. Nossa, agora só porque eu tô tentando engravidar, todas as minhas amigas resolveram engravidar, todo mundo que eu olho tá grávida, mas o seu inconsciente está procurando isso, entende? O Exatamente. seu inconsciente está voltado para isso, né? Então é igual quando a Exatamente. gente vai reformar uma casa, né? A gente começa a, pensar, a reparar o detalhe do banheiro do shopping. Nossa, olha só esse Exatamente. enfeitezinho, eu não tinha pensado nisso.
a sua atenção não estava para isso. A sua atenção estava para outras coisas. Nesse momento que você está vivendo, né? Qualquer propaganda que tenha criança, né? Qualquer notícia que envolva gravidez, né? Seja de perdas ou não, isso vai chamar a sua atenção. É natural isso. O nosso cérebro busca, né, aquilo que a gente está passando, né? Exatamente. Às vezes a frustração é tão grande, o medo de entrar num tratamento e não conseguir o êxito, porque existem vários níveis de tratamento. Você tem lá o coito programado, que é uma questão que, para mim, envolve muito mais aí, vamos falar um pouco dos homens também, não é? Porque envolve muito mais a questão masculina, porque o homem está acostumado a ter relação sexual com a mulher de uma forma assim prazerosa, espontânea, no que der, e vamos lá, sentir vontade, vou procurar minha mulher. E ele foi programado para isso. Aí quando ele vê que um médico mandou ele namorar naquela hora, eita, encontra a mulher dele lá toda preparada, o cara sente a pressão. E muitos casais, Sara, muitos casais, você sabe disso. Muitos casais, às vezes, têm uma frustração no coito programado porque o homem simplesmente não consegue. E aí fica aquela coisa, a mulher fica assim, não é possível que você não está conseguindo, e ela começa a se sentir menosprezada pelo marido, porque ela fala, eu não estou sendo atraente para você, o que está acontecendo? Eu não sou boa para você, por que você faz outras ocasiões agora não? Será que você não quer me dar um filho? E aí, Sara, é aquilo que a gente fala, e eu, infelizmente, eu pude ver isso no meu consultório, como também fazer várias terapias de casal no meio de uma consulta. Porque começa a ter atrito entre o homem e uma mulher. Porque às vezes o sonho é mais da mulher do que do homem. O homem está entrando na onda da mulher. Ele não entrou ainda. E aí quando ele vê que ele precisa atuar, fazer um espermograma, fazer uma coisa toda, ele começa a cair para trás. E às vezes a mulher acha que ele não gosta mais de mim, o nosso casamento é mais o mesmo, esfria. Mas, na verdade, ele está reagindo de uma forma. Todos nós reagimos de um problema de formas diferentes. Sim. Não é verdade? Sim, claro, nós somos diferentes. Né? Cada um faz uma escolha diferente, né, para o mesmo problema. Né? Um casal pode decidir continuar junto ou não em frente a uma situação de... uma situação ruim, um conflito. Entende? Então, assim, você pegou um ponto que existem vários estudos, né, de casais inférteis. A gente fala casais inférteis. A gente não fala mulheres inférteis, a gente não fala homens inférteis. A gente trata como casais inférteis. Então, assim, eu preciso levar o meu marido na consulta? Precisa! Você vai fazer o filho sozinha? Exatamente, você precisa dele. Às vezes vai a mulher e o homem no consultório e só entra a mulher. Aí o cara fica de fora e fala assim, por que seu marido tá de fora? Ele precisa entrar, você vai fazer filho sozinha? Quem vai ser o pai da sua criança? Então, às vezes, sem intenção, a gente às vezes faz isso. Sabota o outro. Sabota o outro nesse sonho. Os estudos mostram que casais que caminham juntos nesse tratamento, né, que tem um companheirismo mútuo, que decidem junto quando começar e quando parar também, né, porque tem isso, né, quando eu começo o tratamento e quando eu paro o tratamento, né, casais que concedem, né, assim, conversam sobre essas expectativas, conversam mais sobre o tratamento, tem mais êxito, tem mais taxa de sucesso, né? Claro, então, assim, o homem, ele tem a questão viril, né? Que é aquele negócio, né? Então o seu não funciona, você não consegue engravidar sua mulher, então você não é homem. Isso é cultural, isso é muito cultural, né? Isso mexe com eles. Então, assim, se colocar vulnerável, o que é se colocar vulnerável? Poxa, eu tô entendendo que tá difícil para você também, né? Eu vi que você teve uma reação diferente, tá difícil pra gente conseguir, né? Vamos dar um tempo, um mês? Vamos retomar no próximo mês? Né? Vamos parar, vamos analisar aqui o que não está funcionando, né? Porque com certeza ela também não quer dessa forma, entende? Então você ótimo se funciona, agora, mas se não funciona, o que a gente vai fazer? Né? Sabe o que eu percebo, Rodolfo? Assim, que muitos casais
chegam lá no consultório com um propósito. E esse propósito é formar uma família, né? Esse propósito é conceber um filho juntos. E no meio do caminho, esse propósito se perde. Ele perde o sentido. Então, assim, não é querer engravidar a qualquer custo. Entende? Não é querer fazer as coisas de qualquer jeito, em qualquer momento, né? Tem que analisar, tem que conversar, né? Não pode virar um casal querendo engravidar, uma mulher querendo engravidar. Sabe por quê? A gente se priva de outras coisas da vida, de outras oportunidades que o casamento nos dá. Porque a gente virou um casal querendo engravidar. E todo o resto. E todos os nossos sonhos. E tudo que a gente construiu até aqui. Nada vale. Exatamente, Sara. Eu falo que ao mesmo tempo que existe o sonho de engravidar, existe outros sonhos também envolvendo. E diversas maneiras. Eu já falei para casais, porque parece que eles entram assim no automático. Então eles vão fazendo um tratamento em cima do outro. E aí já vem de outros médicos, ou sai de mim e vai para outros médicos, e não para naquela questão porque aquilo se tornou o foco da vida deles. E eles param de prestar atenção nas outras coisas. Tanto é que eu já falei para diversos casais, falei assim, gente, quando foi a última viagem que vocês fizeram juntos? Ah, doutor, desde que a gente começou a engravidar, a gente nunca viajou. Eu falei, pai, por quê? Por que vocês não viajam juntos? Vocês têm que curtir o casamento um pouco. Mas se eu viajar, vai atrapalhar. Eu falei, claro que tem pelo contrário, né, Sara? Vocês são jovens ainda. Se for uma coisa frustrante agora, calma. Por exemplo, às vezes quando tem embrião congelado, né? A paciente transfere o embrião na primeira vez e não consegue engravidar, ela tem embrião congelado lá. E aí, qual que é ela a tua já quer fazer uma situação, né? outra. Já quer emendar numa outra transferência. Eu falei assim, calma. Pera. Vamos absorver essa frustração, dessa negação, desse problema de você não ter engravidado. Vamos estudar mais a fundo, vamos avaliar isso. Vamos fazer mais exames, vamos avaliar tudo. Vamos trabalhar sua mente para isso. Sabe por quê? Tem horas... Por que às vezes, em muitos casos, a segunda transferência embrionária, ela se torna mais eficaz do que a primeira? Tudo bem, o médico ele avalia, né, a questão de o porquê não tá engravidando, faz outros exames, tem uma avaliação melhor, mas às vezes nada muda, Sara. O que muda é a cabeça das pacientes, de entrarem agora no ambiente que elas já conhecem, de encarar um tratamento que ela já sabe como é que é. E aí a segunda tentativa, isso é um trabalho científico. O pico de ansiedade ele é muito maior quando a pessoa faz a transferência próximo quando ela vai pegar o beta-HCG. Às vezes ela vem numa tranquilidade, mas quando chega nos 2, 3 primeiros dias, assim, antes ela fica louca. Essa é a grande verdade. No dia então é o estresse maior. Só que a pessoa que vai passar pela segunda transferência, ela não tem muito esse pico. Porque a gente ela já passou por aquilo. A gente está falando de informação, Rodolfo. Quanto mais informação eu tenho, mais tranquilo eu passo por isso. E a informação, ela se dá através do diálogo. Mas uma informação boa. Pensa nisso que a gente falou isso que eu falo. Vai estar se contradizendo. Não. Uma informação vou boa, concluir. adequada. Eu vou concluir. Isso eu falo com elas sempre, né? Que é o seu médico é a sua maior fonte, é a tua fonte mais segura. Não adianta você buscar em outras fontes. A história do outro não é a sua história. O médico se envolve no seu tratamento, o médico conhece você, entende? Ele te pediu exames com um propósito e você vai buscar lá no vizinho. E você vai buscar no tratamento da vizinha. Entende? Assim, só para eu concluir. Só para eu concluir. A informação correta, buscada na fonte segura, né? Ela acalma a paciente. O que eu sempre falo com elas, não fiquem com dúvida. Perguntem as coisas mais, assim, inusitadas, esdrúxulas, esquisitas que passam pela tua cabeça. Não fica com isso para você, não vai procurar em outra fonte. Converse com o teu médico. Assim, a minha linha é uma linha bem diretiva, né? Que eu sou terapeuta cognitiva comportamental. Então, já vamos pegar um papel e uma caneta aqui. Vamos anotar tudo que você quer perguntar para o teu médico. Vamos lá. Pá. Ele não vai rir de você.
Ele não vai achar você uma maluca. Ele não vai achar, ele vai validar o que você está trazendo para ele e mais, ele vai te agradecer. Ele vai falar: que bom que você veio em mim. Que bom que você veio procurar na pessoa certa. Entende? Exatamente. Olha, agora eu vou confessar, desculpa eu ter te interrompido, mas uma das coisas que mais me frustram é exatamente essa falta, às vezes, de confiança entre... Porque, assim, eu prezo muito pela relação médico-paciente. Meus pacientes sabem disso. Uhum. Eu sei que eu não sou o dono do mundo, eu não sou aquele cara que resolve todas as coisas. Pelo contrário, às vezes eu encontro pacientes que não engravidaram comigo, engravidaram com outros colegas, e eu amo, porque o objetivo é esse. O objetivo é ela realizar o seu sonho. Claro que eu quero ser instrumento de Deus para ela a todo momento. Mas no momento que fica uma relação, sabe, desgastada, a gente pede exame, ela começa a questionar um monte de coisa. E quando não dá certo, então, é aquela enxurrada de informação. Por que você não pediu isso? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? E aí você fica assim, aí você começa a se defender. E o ideal de uma relação médico-paciente não é eu me defendendo da paciente. Olha, tem uma frase na medicina, desculpa vocês, minhas pacientes amigas, mas eu não acredito nessa frase. Mas é uma frase que a gente fala por aí. Muitos médicos falam que o seu pior inimigo é a sua paciente. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Mas é uma frase difícil isso, que né? fala a medicina. O seu pior inimigo é a paciente. Por quê? Porque estamos num tempo de processo. Qualquer coisa você é processado. Se você fez aquilo, você não fez, você é processado. Existem muitos processos acontecendo. Eu te garanto que a grande maioria... Será que foi remédio mesmo? Falta de diálogo, Rodolfo. E aí, exatamente isso, sabe? Falta de diálogo. Os piores processos acontecem por falta de relação médico-paciente. Isso tem Se o meu médico tivesse me para dado quem quer engravidar. atenção, é isso. Se o médico tivesse me dado atenção, se ele tivesse me explicado, né? Mas eu perguntei, né? Assim, a consulta ela é corrida, eu entendo, né? Que não dá tempo, né? De você conseguir falar tudo, né? Acho que até escrever aqui, eu não perguntei metade das coisas que eu queria perguntar para o meu médico, né? E sim, isso acontece, gente, né? O médico tá procurando problemas. Ele tá procurando aonde está o teu problema ali. Entende? Aonde que eu posso pedir um exame que possa... Eu falo para os pacientes, gente, o doutor Rodolfo vira você de cabeça para baixo porque ele quer saber o que você não tem. Então ele vai pedir todos os exames para saber o que você não tem para ele chegar onde você tem. Entende? Então, assim, por isso que nós temos um ambiente... Vamos falar do nosso ambiente lá na clínica, sabe? Da nossa equipe multidisciplinar, né? Porque, assim, você falou de sentimentos que você tem, né? Que né, você também não dá conta. Não dá conta de atender aquela paciente. Então, a gente tem um espaço de acolhimento, de uma escuta ativa, para a gente conversar sobre isso. Até que você faz esse diálogo depois das consultas, na verdade? Sim. O que aconteceu? Fala com você para ver. Eu sempre mando uma mensagem. Fulana, eu sou... Né, eu me apresento, conta comigo. É caminhar junto, bora caminhar junto. Eu, você, doutor Rodolfo, né? As secretárias, a enfermeira, bora caminhar junto, gente. Vocês não estão sozinhas, né? Vocês chegaram, assim... É difícil não fazer propaganda, tá, gente? Mas, assim, uma equipe multidisciplinar é fundamental. Não existe separar o emocional, né, da enfermidade que você está sentindo, né? Assim, todos nós somos sujeitos a diversas situações na vida. Umas eu escolho. Eu escolhi estar ali. Eu escolho uma profissão, eu escolho um casamento, né? Agora... Infertilidade não é uma escolha. Você não escolheu estar nessa situação. Entende? Então, assim, vamos aproveitar esse espaço para você falar sobre isso, para você validar os seus sentimentos. Sabe? Para você tirar um pouco da culpa sobre a sua vida. Né? Assim, acho que isso é um outro assunto que a gente vai... Já estou dando um briefing, né? Mas acho que isso é um outro assunto que a gente vai abordar, né? Que... Elas se batem muita tecla nisso, né? Dizendo que, poxa, por que eu esperei tanto? Poxa, por que eu deixei chegar aqui? Poxa, gente, posso falar uma coisa para vocês? Se vocês tivessem as informações que vocês têm hoje, lá atrás, provavelmente vocês teriam tomado outras decisões.
Mas vocês não É, tinham essas informações. com certeza. Entende? Como eu vou trabalhar naquilo que eu não tenho? Como eu vou ficar me culpando por aquilo que eu não tive? E isso, Rodolfo, é uma coisa que tem a ver com os nossos propósitos, nossos valores, que eu já falei aqui. Nosso propósito está altamente ligado aos nossos valores. Então, assim, que valor você ressaltou lá atrás que fez com que você fizesse essa escolha? Entende? É, O que era importante exatamente. para você naquele momento? Era construir uma família? Então era construir uma família. Não vamos ignorar o teu passado, não vamos desmerecer aquilo que você conquistou para chegar até aqui. Sabe? Com Teve certeza. um motivo para você agir dessa forma. Teve um motivo para você fazer essa escolha e tomar essa decisão. Entende? Vamos trabalhar daqui para frente. Vamos ver o que a gente tem agora, né? Eu sei que tem o seu sonho idealizado, né? Mas o que é possível nesse momento? Exatamente o que você falou, é você trazer à memória o que dá de esperança e esquecer as coisas que ficaram. Teve uma pessoa que Eu não comentou digo aqui, né? Nem esquecer. todo. Deixa eu só te cortar. Eu não digo Não, esquecer, esquecer no mas sentido aprender. de mágoa. Tô falando mágoa, coisas Aham, ruins que vamos aprender aconteceram. com E isso. levar Vamos isso pro bem, aprender. exatamente. Aprender com o sofrimento. Uhum, Aprender com as uhum, frustrações. uhum, Teve uma pessoa que escreveu aqui e falou que nem todo médico pede as coisas, nem todo médico está aberto à explicação da paciente, nem todo médico está apto a escutar o que a paciente fala e uma crítica, principalmente uma crítica, não é verdade? Vocês têm completamente razão. Nós médicos somos péssimos em escutar críticas. Essa é a grande verdade. É. E, Me e conta é a uma coisa, novidade. gente, e é uma coisa que só aprende com o tempo. Há Uhum, 10 anos atrás, quando comecei a trabalhar com feitiçação in vitro, eu me achava o cara. Hoje em dia, eu sei que eu não sou ninguém. Eu sou um cara que vive aprendendo. E quando eu me que abri bom. para aprender também com as minhas pacientes e com as próprias seguidoras, com próprios Uhum, perfis de outras mulheres, né? Existem vários fóruns de pessoas, né, que se falam. E, gente, como que a gente aprende com isso? Eu não sou o dono uhum, da verdade. Tem coisas que elas sabem que eu não sei. uhum, Por exemplo, uhum. eu falei eu tava falando, eu fiz com a Grazi, né? Eu fiz a A live com live com a ela, da nutricionista nutricionista, foi maravilhosa. e ela falou do chá de ame. Eu aprendi isso com os pacientes. Doutor Rodolfo, eu tô Uhum, tomando chá de ame que é bom pro endométrio. Isso é bom? Pô, vou estudar sobre isso, porque eu não sei. uhum, Vocês é que viram isso. E eu falo, não tem problema nenhum. Mas o importante é saber que nós, médicos, não somos dono da verdade. Nós uhum. não E nem sabemos nós, psicólogos, também não. exatamente, nós não sabemos de Ninguém tudo. é. Nós não sabemos de tudo, não é verdade? Uhum, E o mínimo de informação, fala, gente. Tem que se abrir. Olha, doutor Rodolfo, por que você não pediu um teste tal para mim que eu vi ali? Eu falei, pô, por causa disso. Mas desculpa se eu não te ofereci antes. Porque uhum, a gente quer que tanto dá certo, e só que fazer todos os exames possíveis imaginário, talvez vai até aumentar o estresse, o custo e uma série de uhum, coisas. Então, acho uhum, assim, é o diálogo, é uhum, o que você falou. A uhum, gente precisa falar e debater sobre isso. Essa uhum, é a grande uhum. verdade. E por isso Não. que o acompanhamento com vocês, né, você atende a minha primeira vez, você vai lá, entra em contato, pós-beta, Uhum, negativo ou positivo. uhum. Inclusive, tem uma paciente que reclamou aí que você não entrou em contato com ela, hein, Sara? Ó. Foi Ela botou ontem. aí, ó. Ela falou, ó, tem que entrar em contato com as pessoas Quem aí. é, gente? Me chama no Apareceu aí, WhatsApp. apareceu aí. Aham. Eu acho que foi uma Eu até paciente que a quis Aline marcar essa falou live ontem. para as pessoas te conhecerem e saberem como é que é o seu trabalho, como é que você faz, Uhum, né? E que você tá ali com a gente. Você faz parte de todas as críticas que eu recebo. São através de você e da doutora Vivian também, que faz parte da equipe também, da minha esposa, a doutora Bianca, que também senta o pau. Então, a gente não tem problema, a gente está evoluindo nessa uhum. questão toda, como tudo, como Sim, ser humano, como sim. tratamento. Bom, Isso aí. Sara, faltam 15 minutos. Ai, Vamos meu falar. Deus. Tô falando que passa rápido. Vamos falar Ah, de uma questão aqui, né, que a gente hum. prometeu, a gente tem que falar. Vamos falar, vamos falar. Sobre a questão da ovo-doação. Tem Uhum, muita gente que já tentou diversos tratamentos, principalmente aquelas pacientes que entraram em menopausa precoce, ou então tem uma baixa reserva ovulatória, uma idade avançada, e aí fizeram vários tratamentos, e aí se chegou a um infeliz diagnóstico. Olha, você não consegue uhum, engravidar pelos seus próprios óvulos. E aí, uhum. Sara, como é que você lida com esse tipo de paciente? Fala para mim.
Então, na verdade, uma das primeiras coisas que eu falo é que isso é um processo, né? Uhum, E um processo de luto, né? Porque uhum, o luto, ele não é só a perda de um ente querido, né? Esse luto, ele existe por qualquer coisa significativa, né? Que era importante para você e que deixou de ser realizado, né? Então, uhum. quando a gente recebe a notícia, né, da ovo doação, né? Ela tem que entender que ela vai entrar num processo de luto. Exatamente. Entende? Ela vai assim, experimentar várias fases, né? O luto tem 5 fases praticamente, assim, que são o que a gente mais fala, né? Uma primeira fase de negação, né? De não, isso não pode estar acontecendo comigo, é algum erro, eu vou fazer a reserva ovariana de novo, não é possível, fulano engravidou com 50 anos, como é que eu não consigo, né? Não aceitar isso, né? Assim, lembrando que, né, fulano engravidou com 50 anos, mas você não sabe a história dela até aí. Pessoal, a Sara travou ou foi só eu que travou? Ah, eu acho que você deu uma travada aí. Travei, gente. A segunda Fala de novo. fase. Travei, Você travei, deu uma travada travei. aí. Muita informação. A segunda fase é a fase da raiva, né? De se sentir injustiçada, né? Porque quantas mulheres conseguem e eu não consigo, né? É uma raiva que você não controla, né? Mas a raiva é uma das emoções que a gente está mais acostumado a administrar. Entende? Tem uma terceira fase que é a fase da barganha, né? Onde eu começo a fazer promessas, né? Se eu vou ser uma excelente pessoa agora, eu vou fazer um monte de coisa, e aí me concede isso por meios naturais, né? Pedindo a Deus, né? Uma quarta fase que é a depressão, onde a gente entra em contato com esse vazio e a gente entende essa dor, né? E uma quinta fase que é a fase da aceitação, né? Entender que eu tenho um sonho para ser realizado, né? Qual que é os meios de eu realizar esse sonho? O que que eu tenho ainda, entende? Para poder realizar isso, né? Muitas vezes a gente está percorrendo um caminho, né? Uhum, E a gente se depara que a ponte que levava a gente para o outro lado, ela ruiu, ela uhum, não existe mais, né? E o que que eu vou fazer, né? Eu vou parar e vou esperar essa ponte ser reconstruída, isso pode levar muito tempo, isso pode não acontecer, né? Eu vou atravessar a nado, né? Eu vou procurar outro caminho no mapa, né? Eu preciso ressignificar isso. Se eu tenho um propósito e um objetivo, o que que eu tenho, né, para poder realizar uhum. esse sonho, né? Existem caminhos para mim, né? E esse caminho, ele tem suas vantagens também, né? Eu posso aguardar mais um pouco, eu não preciso sair decidindo, né? Aí você pode falar melhor, né? Porque é um tratamento que a gente tem uma espera maior, né? A gente não precisa correr, né? Não depende do nosso ciclo. Então eu posso me acalmar. Eu me acalmo, né? Eu entendo que é muito difícil eu desconstruir aquilo que eu idealizei para mim e para minha família, né? Mas que eu ainda tenho um caminho, né? E assim, entrar em contato com essa emoção, sabe? O que que isso trouxe, né? E um exercício que eu sempre faço, quem já se Uhum. consultou comigo lá vai saber do que eu estou falando, né? Um exercício que eu sempre faço, porque, como eu disse, né, eu sou muito assertiva, assim, então vamos ver, né? Escreve num papel, ovo doação, por que sim, por que não? Aí eu peço para os casais fazerem separados. Você vai Uhum. fazer os seus argumentos, você vai fazer os seus argumentos, entende? E depois a gente vai se juntar e a gente vai conversar sobre isso,
né? E às vezes o medo está muito relacionado ao outro, né? Ai, porque ela tá preocupada, ai, porque ela tem medo, né? Quando na verdade ele quer mergulhar e vamos lá, ou ela tem receio dele, entendeu? E assim, quando a gente vê e a gente consegue escrever aquilo que a gente está pensando, né? A gente começa a dar significado para aquilo. Né? Então eu coloquei aqui, por que eu não faria ovo doação? E quando eu escrevo, aquilo nem faz mais sentido para mim. Entende? Porque eu pensei sobre aquilo, né? Eu pude dar um significado para aquilo. Entende? Muito bom. Porque assim, o grande luto, né, da ovo doação é você não conseguir um bebê, teoricamente, geneticamente, como você no bruto. Embora no fenótipo, que é o que aparece, apresente, porque a gente escolhe uma doadora, alguém mais nova, que vai ter as suas características físicas que aparece, mas muitas mulheres, pela grande frustração, e a gente percebe nitidamente, né, quem entendeu e quem não entendeu. Porque as que entenderam, elas falam assim, doutor Rodolfo, eu quero ser mãe, arruma uma parecida comigo, eu confio na doutora Bianca que cuida dessa parte e bola pra frente. Só que tem gente que ainda tá remoendo aquela coisa toda. É o E medo, aí, né, da uma série de incerteza. empecilhos são colocados. Porque parece que... E eu percebo que eu fiz... não que eu perceba, mas pelo que me contam, né? Porque isso é muita da doutora Bianca que é responsável por isso. Ela fala assim, gente, essas mulheres... Tem gente que é uma doadora perfeita. Sendo que ela não é perfeita. Então por que eu vou querer alguém perfeito se eu não sou perfeito? Mas aí, na verdade, em vez de a gente julgar, a gente entende que ainda falta esse processo ainda ser mentalizado por essa mulher. Porque é difícil. Não É é muito fácil. difícil, sabe? Assim, entrar em contato com essa realidade é muito difícil, né? E, na verdade, esse é um tratamento, né, que ele é mais baseado em dúvidas do que em certezas, né? Exatamente. Eu tenho mais dúvidas sobre se eu sigo ou não do que certeza do que realmente eu quero. Mas sabe de uma coisa, Rodolfo? A gente precisa agir na incerteza, sabe? A gente precisa caminhar com dúvida. Isso faz parte, né? Assim, eu vim para essa live com medo, morrendo de incerteza, entendeu? Se eu vim ou não, né? Quando eu falo medo, né? Quando eu falo incerteza, eu tô falando de medo, né? E aí eu vim, eu falei, gente, eu vou ter que ir, porque eu já tô fugindo há um tempão, né? E agora ele me pegou de jeito e eu vou nela com medo, mas eu vou caminhar. Entende? Então, Exatamente. assim, é um tratamento, né, que ele tem mais dúvidas do que certeza, mas ele tem um propósito, né? Exatamente. É o que eu tenho, né? É o que eu falei lá mais cedo. Não adianta eu ficar pensando naquilo que eu não tenho, que não é mais possibilidade para mim. Quanto tempo eu gasto, quanta energia eu desenvolvo nisso, pensando naquilo que poderia ser, sabe? Pensando naquilo que eu deveria ter feito. Entende? Então, assim, enfrentar o medo dessa situação é que você pensar que na sua vida você passou por situações de medo, de Exatamente. incerteza, de insegurança. Ninguém vive sem Exatamente. isso. E o que eu fiz? O que me moveu para chegar onde eu queria? Quais são os recursos que eu utilizei para chegar ali? Entende? Vamos voltar lá nessas situações, vamos analisar aquilo, sabe? Pode não ser a mesma situação que você está passando hoje, né? Mas com certeza pode ter sido uma situação muito difícil também. Exatamente. E Exatamente. você seguiu com as suas incertezas, você seguiu com o seu medo, né? A gente, na hora que a gente se depara com medo, a gente fica em pânico, a gente paralisa, né? Por quê? Porque a gente avalia medo o tempo todo. Né? Então, assim, eu saio ou não saio de casa com coronavírus? Né? Se eu sair toda equipada, eu acho que eu tô segura. Então, as minhas habilidades, os meus recursos são maiores do que esse medo. Então, eu vou. Entendo? Então, assim, eu tô numa cachoeira e eu vou pular. E aí eu começo a olhar lá para baixo e vejo que tem um lugar maravilhoso que eu posso nadar. E aí eu já vi outras pessoas pulando, eu sei nadar, eu já estive em outra cachoeira antes, entende? Eu tenho recursos, os meus recursos são maiores do que o medo. Eu vou pular e eu pulo.
Entende? Exatamente Agora, quando isso. eu paro e falo assim, gente, não dá. Tenho pânico de altura. Meu recurso é pequeno diante desse medo. Aí eu recuo. Exatamente. Entende? A gente está Então, sempre fazendo contas, né? De sempre, aonde ir, para sempre. onde ir. E agora, nesse Uhum, momento de pandemia, então, tem mais essa conta, engravidar ou não durante a pandemia, né? E aí uma coisa, uhum. falta 5 minutos, uma Ai. coisa que me motivou muito a fazer essa live, Sara, foi o seguinte, porque na pandemia, eu acho que eu tive umas 10 pacientes que engravidaram. Impressionante. 10. Uhum, E foram casos difíceis, tá? Casos assim uhum, que eram fertilizações in vitro, engravidaram. uhum, Casos de que estavam tentando engravidar, que a infertilidade sem causa aparente, mas tem uma causa, essa é a grande verdade, tem uma causa uhum, que a gente não entende, mas com certeza essa causa é psicológica, espiritual também, as duas coisas. uhum, E eu falei, gente, a gente precisa falar desse assunto, porque tem muita gente que talvez esteja sendo tomada por esse medo de não tentar e não acreditar que pode engravidar. E aí, no momento que a gente acredita nisso, as coisas mudam. E de uma forma surpreendente, a gente a gente recebe essa felicidade de uhum, engravidar. Eu vou botar um vídeo de uma paciente minha que fez aí no meu feed. Ela filmou o momento que ela pegou o TIG a gente fala do teste de urina positivo. uhum, E foi a 28ª tentativa dela de achar que estava grávida com o teste de urina. E ela uhum. conseguiu pela primeira vez. É uma coisa emocionante. Lindo. Sara, faltam 3 minutos. Deixa eu ver essas perguntas aqui que o pessoal respondeu. Vamos Vamos ver lá, aqui, ó. gente. Não Ah, respondemos ninguém. como funciona o trabalho da clínica? Acho que a gente já viu. A acupuntura pode Uhum, auxiliar no tratamento de infertilidade? Sim, pode, né? uhum, Auxiliar em uhum. si é mais uma forma, né? Você vão falar sobre ovulação? Sim, já falamos. Quais as chances de engravidar com aderência? Isso aí é uma coisa que eu vou responder você no privado. 44 anos da posso engravidar? Claro, não é verdade? Tem Uhum. endometriose, cirurgia, não é desistir. Essas perguntas assim, Ai. é, mais técnicas, eu vou responder depois, tá? Manda uma inbox para mim, que eu respondo para vocês depois no privado lá. E a próxima live vai ser sobre endometriose, então vai ser um assunto bem legal também, Sara, que também tem tudo a ver, né? Nessa questão de Nossa, de endometriose também vai ser muito é legal algo essa que a live gente também. precisa conversar, É, né? É muita dor, é, muita privação, né? é. E é uma coisa que as pessoas não dão muita bola também. Acha que é aquela coisa. É igual como a gente menospreza a infertilidade. Relaxa que você vai engravidar. Muitas mulheres reclamam. Eu tenho dor menstrual. Isso é normal, Uhum, é comum. Mas não é uhum. comum. Não é Não, assim também. não. Então, mais um motivo pra gente o quê? Valorizar a dor do próximo. E aí Uhum, aquele sentimento de empatia, de se colocar uhum. na No lugar dor do de outro. como no lugar do outro. Isso que está Uhum, faltando no mundo de hoje. uhum, Eu tenho certeza de que essa pandemia a gente aprendeu muito mais com isso, a valorizar a família, marido, esposa, quem tem filhos, os filhos, quem não tem filhos, ainda mais a construir uma família no futuro, a não desistir. Eu tenho certeza que muita gente que está tentando engravidar e que desistiu por causa dessa pandemia, que deu uma parada. Aqui eu recebo muitos feedbacks das lives, no meu feed falando, pô, doutor, obrigado que você tem incentivado a gente. E esse é o nosso papel, né, Sara? É não fazer as uhum. pessoas desistirem do seu sonho. E aí, Exatamente. faltando um minuto para nossa live acabar, Sara, vamos Contagem responder agressiva. aquela pergunta. O que eu Qual? tenho em comum com a Sara, O quê? gente? Chutem aí, o que eu tenho em Quê? comum com a Sara? Escreve O que aí, que gente. vocês O que eu tenho acham, em comum com a gente? Sara? Vocês já notaram pela briga durante a live, né? Hein? A gente deu É uma muita brigada, deixa a intimidade, gente é mais muita falar, que intimidade. não sei o quê. Quem me acha parecido com a Sara? Ninguém, Rodolfo, Ninguém. desculpa. Poxa, Deus sabe que eu sou careca e feio. E você é toda linda, maravilhosa. Ai, Entendeu? Com os ai. olhos. Gente, a Sara é minha Os irmã, olhos de gente. A mamãe. Sara é a minha irmã. Ela não parece comigo porque ela é loura dos olhos verdes, mas ela é minha irmã, gente. E ela, Gente, por ter essa aparência maravilhosa, ela já me falou várias vezes que eu fui achado na lata de lixo.
gente, coisa de irmão, coisa de gente. irmão. Eu devia ter feito medicina e ele psicologia, pra ele superar esse trauma, entendeu? Pode ser. Vai acabar, Sara. Mas Obrigado é isso, mais uma gente. vez. Obrigada pela audiência, gente. atenção. Foi muito bom obrigado conversar por com vocês. Deus vocês. abençoe. Essa live vai ficar gravada. Amém. Depois mande lá o feed e siga a Sara lá no Instagram dela. Beijo pra vocês. Tchau, Beijo, Sarinha. Te amo, gente. minha irmãzinha. Tchau, amo Tchau, você. até lá. Beijo.